Amados, nós temos um tema que temos trazido para a vida da igreja este ano, que é um tema que fala sobre a evangelização, que é uma tarefa de todos nós. Deus nos chamou para sermos evangelistas, para ganhar almas para o Senhor Jesus. E nós estamos aqui com esse propósito. Este ano nós queremos que a igreja se desperte inteiramente para esta verdade da obra missionária. Alguém já disse que quem não é missionário é um campo missionário. Precisa, na verdade, de uma ministração real da palavra de Deus em seus corações. E nesta oportunidade, nós vamos trabalhar esse preparo. Como nos preparar para sermos evangelistas? Potencialmente, nós já estamos preparados, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós e nos levará exatamente a fazer aquilo que Ele pretende. E o Senhor Jesus até disse: não se preocupem, porque a palavra de Deus vai ser trazida nos vossos corações pelo Espírito. Então não fique preocupado quando você tiver de falar a respeito do Senhor Jesus Cristo. Mas abra sua Bíblia lá para o segundo livro de Crônicas. Segundo livro de Crônicas. Você tem aí 1º e 2 Reis, 1ª e 2ª Crônica, no capítulo 7 deste segundo livro. Capítulo 7. E vamos ler os versículos de 11 até o versículo 16. Segundo livro de Crônicas, o capítulo 11, aliás, capítulo 7. Os versículos são os versículos 11 até o versículo 16. A palavra diz assim: Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, tudo quanto Salomão tentou fazer na casa do Senhor e na sua casa prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer deste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Que Deus coloque no nosso coração as verdades dessa palavra. Nós vamos orar nesse momento. Pai, abre o nosso coração, desvenda os nossos olhos, para que enxerguemos as maravilhas da tua lei. Que o teu Espírito, nesta oportunidade, nos dê a orientação de vida, nos mostre, nesta hora, a riqueza que é a tua palavra. Fala conosco, no nome de Jesus. Amém. Amados, nos idos anos de 1981, era o século passado, eu estive aqui no século passado, pela primeira vez em Sousa, fazendo um trabalho de orientação evangelística. Eu estava estudando o 1º ano de seminário e trouxe a igreja. Claro que muitos irmãos daquela época não estão aqui,
né? Mas eu estive trazendo exatamente a instrução sobre como ser evangelista, como evangelizar, já em 1981. Não era casado ainda, era solteiro, mas noivo, com a Thelma. Eu me lembro que eu fiz um trabalho aqui e depois fui também à igreja de Betânia para transmitir a mesma mensagem, trazer o mesmo estudo. Então, o grau de importância deste assunto ele é grandioso. E eu gostaria, nessa noite, de trazer a impressão real da verdade a respeito desta propagação do Evangelho ou o estabelecimento da bênção do Senhor nas vidas das pessoas e também no seu lar, é claro, na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, e eu penso também no nosso estado e no nosso país. O estabelecimento da bênção do Senhor. Nós sabemos que é uma sede no nosso coração para ver acontecer a bênção do Senhor. Quantos? Eu quero citar só um exemplo aqui do Raimundinho, quando ele chegou na igreja, ele estava, pastor, o primeiro sou eu, mas eu creio que Deus vai trazer os outros. E ele estava orando a Deus por isso, e Deus começou a trabalhar. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, é interesse primeiro de Deus. Temos de seguir o exemplo de John Knox, que orou pela Escócia e disse: Senhor, dai-me a Escócia, senão eu morrerei. Alguns dos seus descendentes morreram com os joelhos duros como chifre de boi, diz a história, pelo fato de estarem de joelho, colocando diante do Senhor, em oração, para uma mudança radical naquela nação. E a rainha Maria disse que o seguinte sobre as orações de John Knox: eu temo mais as orações de Knox do que os exércitos de 10.000 homens contra nós. E nós somos descendentes, né, do John Knox, que participou da reforma, e a igreja reformada tem esse homem de Deus, como muitos outros que viveram uma vida reta diante do Senhor, com um propósito do coração de estabelecer a bênção no seu país. É maravilhoso. Eu creio que você também, meu querido irmão e irmã, tem esse intento, tem esse propósito. Mas há uma pergunta interessante: quanto tempo temos gastado em oração, em consagração, para ver acontecer esta bênção? Se queremos que a bênção do Senhor seja estabelecida na nossa vida, na família, na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país, nós precisamos acordar para a verdade da consagração. O texto lido faz parte da consagração do Templo de Salomão. O Templo de Salomão foi construído em 7 anos. 1012 a.C. a 1005 a.C. Mas ele esperou um ano para a sua consagração, por ser o ano do jubileu. Então terminou o tempo, mas o ano seguinte era o ano do jubileu. Então vamos fazer a festa, a consagração do templo no ano do jubileu. Amados, o ano do jubileu na Torá é o ano seguinte de uma semana de semanas de ano. Uma semana de semanas de ano. Após 7 períodos de 7 anos, aí você conta, 7 períodos de 7 anos, vai 7, são 14. 49, né, anos, acontece exatamente o jubileu, onde ninguém trabalha, é louvar ao Senhor, é exaltar ao Senhor.
e todos vão ficar ali, porque a terra precisa descansar. E aquele ano seguinte, que se faz exatamente 50 anos, então aí é estabelecido o ano do jubileu. Então o templo de Salomão ele foi consagrado. E o texto que nós acabamos de ler é parte desta consagração. Depois que findou a construção do templo, então houve a consagração. Capítulo 6 de 2 Crônica fala da oração de Salomão em consagração ao templo. Capítulo 7, de 1 a 4, Deus responde à oração de Salomão. E Deus responde com fogo e com a sua glória. Aquele momento foi extraordinário. O povo estava ali. E a palavra diz aí no versículo 3, que o povo, vendo o fogo e a glória, se dobraram diante do Senhor para exaltar, para glorificar o nome do Senhor. Então, depois da festa da consagração do templo e a festa do ano do jubileu, Deus aparece a Salomão de noite, fazendo exatamente estas promessas que a gente acabou de dizer. Nestas promessas encontramos o conteúdo do nosso tema, estabelecendo a bênção do Senhor na sua vida, na sua família e em um lugar. Como estabelecer a bênção do Senhor? Primeiramente, amado, quando o povo de Deus descobre onde reside a verdadeira autoridade para fazer e acontecer todas as coisas. Interessante, primeiramente, o versículo 11 diz: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam o fruto da terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, o Senhor diz ao rei Salomão: eu vi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. O Senhor se agradou de Salomão. Amados, as coisas acontecem na nossa vida, na nossa casa, onde a gente mora, reside, nossa cidade, nosso país, quando Deus se agrada do seu povo. É preciso que a gente tenha uma conduta, uma maneira prática, vivencial, que torne Deus feliz, que Ele se agrade com o nosso procedimento. E nós podemos dizer que a bênção só será concretizada à medida da nossa obediência e consagração. Estamos diante do Senhor, mas é preciso esta consciente que Ele precisa se agradar de nós. Primeiro nós temos que entender essa verdade. É a autoridade do Senhor sobre a nossa vida que vai trazer as bênçãos que, na verdade, nós precisamos. E para isso, o Senhor precisa se agradar de nós. Outra verdade é o reconhecimento de que tudo está sob o controle do Senhor. Tudo está nas suas mãos. E se nós queremos algum milagre, alguma mudança, nós precisamos recorrer ao Senhor. Ele tem controle sobre todas as coisas. E o texto nos mostra aqui: se eu cerrar os céus, primeiro ele tem o controle sobre as obras da natureza, sobre tudo que está acontecendo, sobre as estações, sobre o dia e a noite, sobre o tempo cronológico que a gente vive, dias de 24 horas, semanas, meses, anos. Deus está no controle de todas as coisas.
E a gente pode analisar isso quando a gente observa o espaço, observa o universo. A Lua sempre está nas suas fases. Isso faz com que a Terra produza. Isto é extraordinário. Deus está no controle de todas as coisas. As chuvas, o tempo de chuvas, é Deus quem concede. Por isso ele diz: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva. É claro que a economia do povo de Israel era exatamente necessária ou funcionava através da agricultura e da pecuária. Eles precisavam muito de chuva. Mas Deus diz: se eu cerrar os céus, ou seja, eu tenho a autoridade sobre os céus de tal maneira que posso permitir ou não permitir que chova. Então eu tenho um controle sobre todas as coisas. Mas ele diz também: se eu ordenar ao gafanhoto, devido às fontes da riqueza, está acontecendo. A lavoura está crescendo no campo. Tudo está dando certo, aí vem o gafanhoto. Mas interessante que Deus está dizendo: se eu ordenar ao gafanhoto que vos consuma o fruto da terra. Então é Deus quem ordena. Deus quem ordena que seu ganho seja corroído. Isto por causa da nossa infidelidade, por causa do nosso amor ao Senhor e da nossa obediência. Então o povo de Israel, Deus está dizendo: se eu ordenar ao gafanhoto que vos consuma o fruto da terra. Ele tem o controle sobre os insetos, sobre os animais, sobre tudo que existe. Mas ele diz também: se ordenar a peste, se ordenar a enfermidade. Então Deus tem autoridade, amados, sobre todas as coisas que acontecem no universo, nos seus mínimos detalhes, na vida do povo ou na condição geral da natureza. Ele tem o controle sobre todas as coisas. Nós temos que reconhecer esta autoridade de Deus, para que a bênção do Senhor se manifeste na nossa vida, na nossa casa, também na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. É o Senhor quem detém a autoridade. Jesus, depois que o homem, por causa do pecado, perdeu a bênção desta autoridade de Deus, sem nenhum impedimento, Deus começou a mudar isso com a história da redenção. E Jesus, quando esteve aqui na terra, ele disse, depois da sua morte e ressurreição: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então ele disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, indo fazer discípulo de todas as nações. Então ele tem toda a autoridade. Interessante quando se fala de toda, que não sobra para ninguém. Em Apocalipse, no capítulo 1, 18, o Jesus glorificado disse: e o que vivo fui morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do Hades, ou do inferno. Tenho nas mãos a chave da morte e do inferno. Então o Senhor tem um controle também sobre o inferno e também sobre a morte. É claro que esse controle sobre a morte, ele aconteceu na sua vida, ele ressuscitou, mas vai acontecer a todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, quando ele ressuscitar
a todos aqueles que estiverem mortos na sua segunda vinda. Então, a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa vitória sobre a morte. Eu tenho a chave da morte e do inferno. Ele tem nas mãos com autoridade. Mas é interessante que na narrativa que Lucas faz acerca da missão dos 70, no capítulo 10 do Evangelho de Lucas, Jesus diz aos seus discípulos: eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpião, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Então, o reconhecimento desta autoridade que está em Cristo Jesus, e se nós cremos no Senhor Jesus como Senhor nas nossas vidas, esta mesma autoridade que é propagada, divulgada, testemunhada nas Escrituras a respeito do eterno, de Yahvé, em relação à conversa que ele teve com Salomão, e diz que ele tem autoridade sobre tudo na face da terra. Esta mesma autoridade está nas mãos do Senhor Jesus Cristo. E esta autoridade foi concedida ao seu povo. Mas temos que saber que temos a autoridade vinda do Senhor, e Ele está no controle, no comando de todas as coisas. Você quer ser abençoado? Quer que a sua casa receba a bênção do Senhor? Sua família seja abençoada? Então faça como diz o Salmo 128. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O temor ao Senhor é o reconhecimento desta autoridade, que Ele tem autoridade sobre o mundo físico e o mundo espiritual, sobre todo o universo, mas Ele tem autoridade particular, especial, sobre cada um de nós. O Salmo 90 diz que Ele diz aos filhos do homem: retornai ao pó. Volvei, filho dos homens, retornem ao pó. Então Ele tem autoridade em fazer-nos permanecer vivos ou sermos recolhidos à sua presença. Por isso, amados, nós temos que ter este reconhecimento. Deus tem autoridade. Nada vai acontecer na sua vida se não for segundo a sua vontade. Mas coisas ruins acontecem. Deus permitiu que acontecesse. Na vida da igreja, amados, nunca foi sombra e água fresca. Pelo contrário, Jesus Cristo diz que bem-aventurados sois porque sois perseguidos por minha causa. Alegrai-vos, regozijai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Às vezes a gente pensa que estar no Evangelho é para usufruir só as coisas boas, as benesses. Não há coisa maior do que estar na presença do Senhor, de que pertencer ao Senhor, de ter o nome escrito no livro da vida. Mas isso não significa que nós não vamos ser provados, não vamos passar por provações, por enfermidade, por dificuldade, por crises. Isto vai acontecer. Assim como Deus faz a chuva cair sobre maus e bons, e justos e injustos, Ele faz também vir sobre o seu povo provações, para que ele seja aperfeiçoado. Ele tem autoridade sobre a nossa vida para fazer e acontecer o que Ele quiser. E nós não temos motivos para murmurar. Pelo contrário, a palavra diz que em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amados, eu sei que este assunto às vezes é muito difícil, mas para que a bênção do Senhor esteja sobre nós, é preciso que reconheçamos a autoridade do Senhor sobre a nossa vida. E
temamos ao Senhor e nos prostremos diante dele para sermos obedientes. Você quer que a bênção do Senhor desça sobre a sua vida? Então, se submeta a esta autoridade. Reconheça esta autoridade. Mas, amados, para estabelecer a bênção do Senhor na sua vida, na sua casa, no lugar onde você mora, no seu país, é preciso que o povo de Deus exerça a autoridade que foi concedida àqueles que servem ao Senhor Jesus Cristo. O reino de Deus está aqui presente. E nós temos a autoridade do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, para fazer a sua obra. Quando Knox estava orando, ele estava pensando exatamente nesta verdade. Ele tinha que se colocar diante daquele que tem autoridade, para que ele recebesse do Senhor a autoridade, para que a Escócia fosse mudada. Da mesma forma, aconteceu com o Po Yong-Shu. Ele, após a guerra, a Segunda Guerra Mundial, estava muito destroçada a Coreia do Sul. Ele foi para o joelho, foi orar, pedindo a Deus mudança. E o que aconteceu? A história diz que Deus começou a mover os corações. E uma igreja que começou pequena, 50 pessoas, cresceu, se agigantou, porque aquele homem ficou aos pés do Senhor em oração. É a igreja do Evangelho Pleno na Coreia. Ela é considerada como uma das igrejas maiores do mundo. Mas também na Coreia do Sul, a maior igreja presbiteriana mundial está lá. Por causa da prática que é costumeira desse povo de estar diante do Senhor. O texto lido dos versos 14 e 15 nos diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Me lembro que em 1981, quando estive aqui, eu ensinei um cântico aos irmãos, exatamente baseado nesse texto, 2 Crônica 7, 14 e 15. Não sei se algum irmão aqui que era daquela época podem lembrar desse canto. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se converter dos seus caminhos maus, então eu ouvirei dos céus, sararei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Então este foi o canto que a gente ensinou, os irmãos aprenderam. Sabe que o modo do exercício da autoridade espiritual, ela só é possível quando a gente trabalha o nosso orgulho, a nossa altivez, a nossa vaidade. Se o meu povo se humilhar, é a primeira exigência
É a primeira atitude e a única postura que vai, na verdade, trazer sobre nós a mão do Senhor, para que esta autoridade seja exercida no campo da evangelização, na nossa vida pessoal, de repreender. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, esta autoridade nos faz resistir a Satanás quando vem contra nós. Então, nós precisamos, na verdade, ter humildade. Eu me lembro que nos primeiros contatos, de ter contato com alguém que era endemoniado, a pessoa levantou o dedo rígido assim e disse: mostre o seu poder. Mostre o seu poder. Isso atingia diretamente o orgulho, a vaidade. Mas o Espírito Santo estava ali e trouxe ao meu coração esta verdade: eu não tenho nenhuma autoridade, mas Jesus tem toda a autoridade. E eu estou nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, esta autoridade, ela em primeiro lugar, ela se manifesta através da nossa postura de humilhação. Se o meu povo se humilhar. Mas a segunda postura, duas ações em conjunto: orar e me buscar. Então a igreja precisa orar para ela exercer esta autoridade. A oração nos leva ao conhecimento mais profundo de Deus, à intimidade maior com o Senhor. E a vida de oração da gente, às vezes, é muito ínfima, muito pequena. Tem alguém até que reclama para orar 5 minutos. A gente não consegue se concentrar para orar 5 minutos. Às vezes eu fico envergonhado quando eu lembro do livro que eu li sobre o homem que orava. Ele orava 14 horas por dia. Então as coisas acontecem. Outra história do George Miller, um homem de oração que fazia acontecer as coisas através da oração. Ele cuidava de 2.000 ou 2.000 crianças, 2.000 órfãos. Ele assistia com alimentação e com tudo, através da oração. Às vezes faltava pão para o café da manhã, leite, e ele mandava colocar os pratos e os copos ali na mesa e orava. E Deus respondia à oração, trazendo a alimentação para aqueles órfãos naquela hora. Então, queridos, esta autoridade, na verdade, precisa ser exercida. E para isso, para que isto seja verdade, a igreja precisa orar. Os irmãos individualmente em seus lares, nas suas casas, orando ao Senhor. Mas o programa de oração da igreja está muito bom. Tem uns jovens orando. Hoje de manhã nós tivemos os jovens aqui fazendo um momento de oração, 8 da manhã. Depois teve um café gostoso aí, um bate-papo e tal. Gostoso demais. A oração da SAF, 18 horas. Oração dos oficiais, segunda-feira, às 19 horas, através do Google Meet. Estamos orando oficiais. Compareçam presbíteros e diáconos para esse momento de oração. Também temos a oração dos homens, meio-dia. Os homens de oração estão orando. Mas, queridos, o texto está falando da questão de uma consagração mais profunda, em que nós precisamos nos colocar diante do Senhor. E eu lembro a você, na última semana desse mês de fevereiro, nós estaremos aqui em consagração.
terminando com a vigília, de segunda a sexta, orando ao Senhor. Eu já estou convidando você para vir orar, para estar aqui na presença do Senhor. Esses são vigiar e orar. Jesus Cristo disse que também, falando sobre este assunto, pedi, dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Porque o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Em Mateus 7 e 8. Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8. Então, há aqui um coro para o exercício da fé. Nós não podemos exercer a autoridade se não cremos que Deus pode mudar situações. E às vezes nós vamos crer contra a esperança, como aconteceu no caso de Abraão. Capítulo 4 de Romanos fala lá direitinho como foi. E pela fé, ele, na verdade, teve aquele seu filho Isaque, porque eles estavam já sem funcionamento dos órgãos produtores, mas Deus concedeu a bênção e o milagre. Então, o exercício da autoridade de Deus, pela vida da igreja, pela vida do seu povo, é também através da oração e da busca ao Senhor. Em terceiro lugar, é a atitude de reconhecimento da nossa condição diante do Senhor. Tem que haver aquele grito que disse Isaías: ai de mim, que eu estou perdido. Sou homem de lábios impuros e estou no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então esse clamor é necessário, porque o texto diz: e se converter dos seus maus caminhos. Conversão é exatamente um retorno. Às vezes a gente falha, a gente erra, a gente peca contra o Senhor. Mas a gente retorna para Ele e a gente sinaliza: Deus, eu concordo, eu estou errado, eu pequei contra Ti, eu estou em desobediência, tem misericórdia de mim. Se o meu povo se converter dos seus maus caminhos. Vá contando aí quantos maus caminhos você tem. Ah, pastor, não tem nenhum. Eu peço ao Espírito Santo, que Davi, talvez ele procurou aí na sua mente, né? Se tinha algum caminho mau, e ele orou ao Senhor da seguinte forma, Salmo 139, sonda-me, Senhor, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia pelo caminho eterno. Rapaz, queridos, eu tenho muito medo de alguém que diz que está tudo bem, eu não tenho pecado nenhum. Porque a Bíblia diz, se dissermos que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso. E a sua verdade não está em nós. Está lá em 1 João, no capítulo 1. Então nós precisamos pedir ao Espírito Santo humildemente: Senhor, por favor, sonda o meu coração. Eu preciso acertar os passos. Eu preciso acertar o caminho. Eu preciso estar na tua presença. Eu preciso voltar atrás naquilo que eu fiz que não agradou o Senhor. E assim, queridos, nós iremos experimentar a bênção desta autoridade dada por Deus. Sem conversão não existe possibilidade de restauração. E sem restauração não há possibilidade do exercício da autoridade. Eu me lembro que um jovem, ele tinha um problema para resolver. E a primeira coisa que ele fez foi: olha, espera aí, eu tenho cuidado, eu tenho que saber. Eu fiz algumas coisas que não convém, então eu tenho que me arrepender primeiro para poder eu usufruir de Deus a bênção. Então, queridos, não há como exercer a autoridade dada pelo Senhor sem o Espírito Santo estar no comando. E para que o Espírito Santo esteja no comando, é preciso que o nosso coração esteja limpo e purificado. Mas como estabelecer a bênção do Senhor em um lugar?
ou na sua casa, na sua vida, na vida dos seus. Como isto é possível? Aí eu disse a vocês, primeiramente, que é possível quando a gente reconhece de onde vem a autoridade. E a autoridade vem do Eterno, vem do Senhor. Em segundo lugar, eu disse para vocês que era necessário que nós, reconhecendo essa autoridade do Senhor, tenhamos um coração totalmente inclinado ao exercício desta autoridade. E para isso a gente precisa orar, a gente precisa se humilhar, orar e buscar ao Senhor e se converter dos seus maus caminhos. Em outro lugar, como é possível o exercício dessa autoridade? Quando reconhecemos que o resultado de todas as coisas, de todos os milagres, de todas as bênçãos, procede unicamente do Senhor. Só tem uma fonte, vem de Deus. Nem, irmãos, nada para nós, tudo provém de Deus. Seja as mínimas coisas, quanto as coisas grandiosas. Porque às vezes a gente se centraliza apenas nas coisas grandiosas, dos milagres. Fulano foi curado do câncer, aconteceu isso, um grande livramento, o cara estava na hora da morte, não estava na UTI, Deus salvou o indivíduo. Mas a gente não pensa no ordinário, nos milagres cotidianos. Você está vivo, amém? Está vendo, está ouvindo, está falando, seu coração está batendo. Isso é providência de Deus. Deus está abençoando a sua vida. Então nós temos que ter esse reconhecimento. Tudo provém do Senhor, nada de nós. Por isso a Ele seja a glória. Bendito seja o seu nome. Então o texto diz, então, parte do capítulo, do versículo 14 e o versículo 15 e 16. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Deus diz, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas ele diz mais, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer deste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Por isso, a gente tem aquela grande história abençoada de Daniel, que sempre orava com as janelas abertas para o lado de Jerusalém. Porque ele cria que Deus estava presente ali. Mas para nós hoje, amados, Deus está em nós. O Espírito Santo habita em nós. No momento que você abrir o coração para orar ao Senhor, Deus vai fazer os milagres na sua vida. Se houver uma atitude correta, conforme o Senhor prescreve anteriormente, o Eterno disse a Salomão, eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Saiba que onde há pecado, a bênção do Senhor não vai prevalecer. Isaías fala sobre isso. No seu livro, Isaías 59, versículo 1 e 2, diz assim, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não nos possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir, mas as nossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, queridos, o pecado é um grande impedimento da bênção individual na nossa vida, em nós, e da bênção no nosso lar, na nossa casa, na cidade onde a gente mora, no país onde a gente reside. Então precisamos resolver o problema do pecado. Em Provérbios, capítulo 28, versículo 9, diz o sábio Salomão, o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, de ser obediente, até a sua oração será abominável. Então Deus não aceita a oração de quem está em pecado.
sararei a tua terra. A restauração é a promessa de Deus. O Eterno promete curar a terra que pertence a Ele e que Ele deu ao seu povo, para que seu povo viva. Você lembra? Primeiro, a sua vida pertence ao Senhor. Amém? Ele quer sarar a sua vida, abençoar a sua vida. Também a sua casa, o seu lar pertence ao Senhor. E Ele quer abençoar o seu lar. A cidade onde você reside pertence ao Senhor. E Ele quer abençoar esta cidade. O país onde você mora pertence ao Senhor. E Ele quer abençoar este país. Então, queridos, é o Eterno quem executa todas as coisas. Estas são as obras da providência de Deus. Ele está agindo agora mesmo, aqui, neste lugar. Porque primeiro você está vivo. Amém? Depois você está consciente de que você está adorando ao Senhor, está ouvindo a palavra de Deus para a sua edificação. Então você tem que estar consciente desta verdade. O Senhor está aqui. O Senhor está neste lugar. Onde você estiver consagrado em nome do Senhor, Ele se fará presente. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio dele. Amados, isso é promessa. O Deus que não pode mentir, Ele prometeu. Então nós queremos que a bênção do Senhor seja estabelecida. Amém? Amém, irmãos? Nós queremos que a bênção do Senhor seja estabelecida. Então vamos pensar nesta verdade que Deus disse a Salomão. Temos que saber que a autoridade pertence a Ele. E é Ele quem faz todas as coisas. Mas Ele quer nos usar para que, com a sua autoridade, através da nossa humilhação, da nossa oração em busca, do nosso arrependimento e mudança de coração, Ele possa fazer grandes coisas, possa operar maravilhas. Eu me bato toda vez com o que Deus falou através de Ezequiel, no capítulo 22, versículo 30. Busquei dentre deles um homem que tapasse o muro, que ficasse perante mim por este povo, para que eu não a destruísse. E eu a ninguém achei. Deus quer achar você diante da sua presença, para que a bênção seja estabelecida na sua vida, na sua casa, nesta cidade, no nosso país. Mas, pastor, eu sou tão pequenininho. Não importa, amados. Você está sendo uma bênção. E por causa de você, Deus vai abençoar outras pessoas. Vidas serão restauradas, abençoadas. Deus mudará situações, porque você se colocou diante de Deus e disse: Senhor, eu quero fazer como John Knox. Eu quero orar para ver acontecer os milagres. Primeiro, precisamos ter certeza que estamos debaixo da autoridade do Eterno. E que é dele todo e sobre todas as vidas. Ele está sobre tudo e sobre todos. Segundo, é o exercício desta autoridade, que deve ser vivida pelo seu povo. Você, que é a igreja do Senhor, precisa se colocar diante de Deus, em oração, pedindo a Deus misericórdia e humildade, buscando, insistindo com Deus, orando perseverantemente. Nos convertendo dos maus caminhos e com uma intenção única no coração. A Ele pertence toda glória. Tudo o que acontecer, eu sou o segundo nesse negócio, como disse os Arrais uma certa vez. Eu sou o segundo nesse negócio. O Senhor é o primeiro. Ele quem está fazendo. Amém? A igreja viveu isso, capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. Senhor, enquanto nós falamos ousadamente a tua palavra, tu fazes os sinais e prodígios. É o Senhor quem faz os milagres, amém? Mas a igreja tem que ter a postura correta. Quando o fogo e a glória do Senhor desceu sobre o templo de Salomão, o povo glorificou o Senhor. O versículo 3 do capítulo 7 diz assim: todos os filhos de Israel
vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra, sobre o pavimento, e adoraram e louvaram ao Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Concluindo, amados, John Knox deixou um legado de oração para os seus filhos e netos. O que você vai deixar para seus filhos e netos? Que legado? Por isso, nessa noite, eu chamo você para que você seja um instrumento para que a bênção do Senhor se estabeleça na sua vida e na sua casa, nesta cidade, para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Então, que Ele nos abençoe. Amém?